Olá, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre como mudar de vida, como ter uma vida mais fluida, de forma natural. Hoje é tudo tão artificial, né? Então, para você emagrecer, você tem que fazer uma dieta com suplementação, com remédios. Para você ficar mais calmo, precisa de remédio, para você ficar forte, você precisa treinar no equipamento tal. E a gente pode conseguir também, é claro, tudo isso é complemento, tudo isso é muito bom, mas a gente também pode conseguir muita coisa boa, deixa eu ajustar aqui, de uma forma natural, de uma forma mais fluida, de uma forma mais... com menos coisas artificiais incluídas na nossa dieta, no nosso dia a dia, no nosso sono. Então, como a natureza, gente, ela mudou a minha vida. A natureza, depois que eu comecei a entender algumas leis da natureza, como que a natureza poderia me favorecer em muitos processos que eu estava vivendo, eu realmente vivi uma revolução. Eu realmente comecei a entender que a vida é mais fluida, a lei do menos esforço, né? Eu comecei a ter muito mais tranquilidade para conquistar aquilo que eu gosto, que é uma vida calma, uma vida com a família por perto. Apesar de hoje eu morar longe da minha família, mas eu sinto que a minha família é muito perto de mim. E, ao mesmo tempo, eu e o meu marido, a gente consegue construir, né? Porque a gente é muito conectado na natureza, uma relação muito natural. E aí, quando a gente fala de natural, a gente tem que lembrar que a gente tem, como ser humano moderno, digitalizado, passar por um processo de naturalização, de adaptação do que é natural. Porque eu vejo assim, às vezes, eu gosto muito de óleo essencial. Vou dar um exemplo prático. Eu gosto muito de óleo essencial, que é o óleo extraído da planta. Se eu der para uma pessoa que é muito acostumada com perfume artificial, um óleo essencial de lavanda, a pessoa vai achar o cheiro horrível. Se eu der para uma pessoa um iogurte natural, com só 2 ingredientes, que é leite e fermento, puro, a pessoa que é acostumada a tomar danoninho, ela vai estranhar muito. Por quê? O natural precisa de uma adaptação. Então você que hoje sente que está longe da natureza, sente que está vivendo de uma forma muito superficial, muito artificial, quer dizer, você precisa de um processo antes de ir pro natural. Porque é uma adaptação ser natural, né? E aí eu nem vou entrar em questões fitness. Você é fitness, saudável, se alimenta muito bem. A alimentação natural, gente, é só a ponta do iceberg. Para você ter uma alimentação natural, tem todo um processo de naturalização do seu corpo também. Então, por exemplo, uma pessoa que toma água, que toma suco natural, ela estranha um refrigerante. Ela acha aquilo muito doce. Só que hoje em dia é muito mais comum você estranhar a água e o suco natural do que o refrigerante, infelizmente. As pessoas adoram o artificial. E o artificial, gente, ele tem um atrativo muito grande. Que o artificial, ele é, para quem é acostumado, saboroso no sentido de muito açúcar, muito corante, muito aromatizante, então é muito cheiro, muito sabor. E essa intensidade viciou o seu paladar. Viciou o seu jeito de vestir, o seu jeito de fazer as coisas. Tudo tem que ser muito intenso, tudo tem que ser muito colorido na comida. E o natural, gente, você pega aí, por exemplo, uma batata doce. Cada batata doce é de um jeito, ela tem uma cor mais fraquinha. O iogurte integral com 2 ingredientes, ele não tem aquele sabor, sabe, igual a Coca-Cola, que é gasosa, doce, explode na boca, tem coloração, sabe? Então, assim, é realmente muito atrativo o artificial. Olha, uma essência e um óleo essencial. Uma essência muito mais cheirosa. O cheiro dura muito mais tempo. O cheiro impregna em você.
O óleo essencial não. Ele cumpre a função dele e o cheiro acaba. Então, o artificial, ele te vicia, ele te dá um up. A cafeína, por exemplo, né? Quando você toma um Red Bull, te dá um up. Mas tudo é muito passageiro, gente. E são prazeres imediatos, os artificiais, né? Tudo que é muito artificial é muito imediatista, é muito imediato. É o gráfico que tá todo mundo vivendo de oscilação de humor. Ah, por que no final de semana eu tô feliz e durante a semana eu tô triste? Porque no final de semana eu busco um monte de prazer imediato. Cerveja, sentar numa roda de amigos num barzinho pra comer fritura e tomar álcool. Nada contra, eu gosto disso, eu adoro. Só que no outro dia eu tô mal. Eu tô com um pouco de gastrite não, mas azia. Tem problema fazer isso, Paula? Nenhum. Muito bom, faça isso. Só que, o que você faz no outro dia pra repor as suas energias? Tem problema ficar de ressaca? Não, se você gosta de beber, tudo bem. Só que o que você compensa o seu corpo para que você consiga também trazer o natural e o artificial em equilíbrio? Porque é lógico, a gente não consegue mais ficar tão longe das telas, de uma bebida com muito adoçante. Você vai num shopping, você senta lá, você come um hambúrguer, você toma um refrigerante às vezes. Não precisa ser radical, mas precisa do caminho do meio. E aí, você só vai no shopping e come hambúrguer? Ou você tira 2 finais de semana no mês para se reconectar na natureza, para ir para uma cachoeira, né? Então, a gente começa falando essa conexão natural que mudou a minha vida, é mais o foco nela que eu quero falar, mas não tem como eu falar só dela e não falar de como eu vivia antes, de uma forma muito mais artificial e nem percebia. Eu nem percebia que hoje eu vim até com a camisa da lua, né? Que a lua mudou minha vida, entender os ciclos da lua, entender que horas o sol tá nascendo, porque isso vai influenciar totalmente a hora que eu acordo. Entender se é verão, outono, primavera, porque isso vai influenciar totalmente o meu ritmo interno. Porque, gente, tem gente que acha que a humanidade é uma coisa, a natureza é outra. Natureza e humanidade é a mesma coisa, só que nós, como seres humanos, nos colocamos num lugar muito alto, num lugar muito acima da natureza. Então a gente acha que controla a natureza, a gente acha que controla as águas, né? Então a gente represa a água pra gente beber, a gente tira os minerais do solo e constrói casas, carros. Então a gente tem sim a habilidade para lidar com a natureza muito bem, só que a gente não domina ela e a gente não está acima dela. Então nós somos uma coisa só. Natureza e ser humano é uma coisa, animais, ser humano e natureza é uma coisa, é um sistema. E quando a gente se coloca no mesmo nível da natureza, dos animais, da serra, do mar, da água, a gente começa a se adaptar ao natural. Então, se hoje você não sabe qual que é a fase da lua, qual que é a estação do ano, qual que é o período do seu ciclo menstrual, você tá muito longe do seu natural, você tá sem informação para se entender. Então hoje eu não tô bem, eu tô cansada. E aí você já quer largar tudo, já quer desistir das coisas. Mas talvez é o fim do seu ciclo menstrual. Talvez é um dia de lua minguante, que as energias estão minguando. Tá? Isso vale para homem, para mulher, para todo mundo. Então a gente vai fazer um resumo disso tudo aqui. E eu trouxe 4 principais conceitos que eu aprendi, entendi e pratiquei. E mudaram completamente a minha vida, o meu processo de autoconhecimento, e me deu um boom assim para me entender o todo e parar de ser egoísta e compreender que eu vivo num sistema, eu não vivo isolada. Então, primeiro, eu já comecei a falar sobre todos eles, mas primeiro eu queria falar de uma coisa que muita gente ignora, mas a gente precisa se reconectar se a gente quiser
autoconhecimento, se a gente quiser se entender melhor no meio disso tudo. Por que muita gente fica ansiosa, depressiva, isolada dentro de casa? Porque quando essa pessoa ela fica mal, ela acha que o problema é só dela e ela quer resolver sozinha. Mas quando você fica mal, não é problema só seu. Esse mal pode ser influência de todo um sistema. Esse mal que você está sentindo hoje pode ser coisa que nem é sua. Ah, então é culpa dos outros? Não, é porque a gente vive num sistema que não somos só nós que nos controlamos. Tem influências naturais de outras pessoas. Então, se você fica 7 horas por dia no telefone, é óbvio que você estará ansioso. É óbvio que ao longo dos anos você vai desenvolver insônia. É óbvio que você vai naturalmente se comparar com os outros. É óbvio que você vai ter aceleração mental, porque é tudo muito acelerado. O que a gente consegue aprender em 5 anos, o Rios faz parecer que você vai aprender em uma semana, em um dia, em 30 segundos. Então existem estações na natureza, né? Basicamente tem 4 estações, que é outono, inverno, primavera e verão. E essas estações, gente, elas ditam a forma como a gente se sente e o que nós precisamos fazer na nossa vida. Toda estação, depois que eu comecei a anotar as estações, comecei a fazer igual antigamente, sabe? Aquela folhinha que os antigos tinham. Aquilo ali, gente, é uma sabedoria gigantesca e a gente tem que resgatar isso. Quando eu comecei a falar, colocar no papel e deixar escrito e rever o que eu estava fazendo no período de cada início de estação, eu comecei a reparar que uma coisa termina sempre naquela estação, uma coisa se inicia naquela estação. Então, o que eu já faço? Opa, tô me sentindo mal, pra baixo, tá chegando o inverno, provavelmente alguma coisa tá morrendo pra entrar em dormência na minha vida, pra voltar lá na primavera e reabrir no verão. O que será essa coisa? E aí, gente, a gente vai tendo mais pistas do que a gente precisa fazer como ser humano aqui nessa terra, com a nossa vida. Então, poxa, agora é um ótimo momento. A gente acabou de entrar no outono. O outono é o quê? As folhas caem, é tudo muito, muito autoexplicativo. Então, as folhas estão caindo, ou seja, você precisa soltar coisa velha. O outono, isso que a gente está vivendo aqui agora, é uma soltura. Nossa, também, as árvores estão soltando as folhas. E você, o que você está soltando? Porque vai chegar aí um período de dormência. Um período onde vai estar frio. Provavelmente a nossa energia já não vai estar mais lá no pico. Então você que treina, provavelmente no inverno você vai ficar um pouco mais sonolento. Mas não é para você ficar se culpando, achando que, nossa, eu sou preguiçosa, eu sou preguiçoso. É só a estação do ano. E aí, então, no outono eu comecei a notar. Sempre acontece uma mudança para mim. Por exemplo, no ano passado, no outono, a gente ainda estava morando em Minas Gerais, abandonando a casa que a gente morava lá, que a gente gostava muito. Ou seja, as folhas estavam caindo, a gente estava desfazendo de muita coisa que a gente gostava muito, nossas plantas, alguns móveis, algumas roupas. Então, no outono passado, eu senti que eu soltei essas folhas, que foi esse apego que eu tinha com algumas coisas de casa mesmo, né? E com a minha própria casa, onde eu morava em Minas. E bem no inverno, na virada de estação, a gente já estava se mudando para Curitiba. E foi uma fase de hibernação mesmo, onde eu e meu marido, no inverno, a gente viveu um inverno interno também. A gente se mudou e a gente não tinha ninguém aqui, no sentido de conhecimento, né? A gente não tinha parente, a gente não tinha, né, gente pra gente estar aqui. Eu tenho só um tio aqui. E aí, no início que a gente chegou, a gente ficou muito sozinho, porque lá em Minas, né, toda a nossa família tava lá. A gente viveu 30, 35 anos lá, o Felipe, por exemplo. E aí a gente construiu muitas relações nesse tempo.
E aqui a gente hibernou, a gente ficou sozinho, a gente ficou mais em casa, que começou a chover muito. Então foi um período de inverno total pra gente. E no inverno, gente, é muito comum que a gente perca um pouco mesmo a esperança. Olha na neve, onde neva. O inverno você não vê vida nenhuma. E aí faça-se essa pergunta. Se você tá, qual estação que você tá como ser humano? Porque você é natureza, você também vive as estações. Você tá na primavera, você tá naquele momento em que os projetos estão dando certo, você foi promovido, você tá ganhando mais, você tá no auge da sua atividade física. Ou você tá num período de outono, onde, ok, foi legal pra caramba, o verão chegou com tudo, me deu muitos frutos, porém, agora eu preciso soltar o velho, porque já não me satisfaz mais, apesar de ter me feito muito feliz, apesar de ter colhido muitos frutos. Mas é hora de soltar e ir para algo novo. Então, preste atenção nas suas estações. Isso é um ensinamento da natureza que mudou minha vida. Que eu parei de me desesperar, porque eu sabia que tudo era fase, nenhuma fase dura para sempre. E no Brasil a gente tem total exemplo disso, porque as nossas estações são muito bem definidas. Então a gente sabe o que é a estação do ano. Você não é isolado da natureza, você tem os seus momentos. Então saiba identificar as suas estações. E aí, gente, aproveita e já me segue aqui no canal, porque eu quero fazer... se inscreve aqui no sininho, porque eu quero fazer mais aulas falando especificamente sobre esses temas. Hoje eu ainda tô dando uma pincelada, já dá pra entender muita coisa, mas eu quero soltar mais conteúdo. Se você gosta, deixa seu like, deixa um comentário de sugestão de vídeo pra gente continuar, tá bom? E eu observei também, gente, nessa nova conexão, né, que eu comecei a me conectar muito com a natureza, que na verdade era eu mesma, que tudo na natureza tinha as energias femininas e masculinas, que a gente chama de Yin e Yang. E tudo se complementava. Então, como ser humano, eu comecei a perceber que eu tinha o privilégio de ter essas duas energias dentro de mim. Então, as energias Yin e Yang, né, as energias femininas, por exemplo, é a água, a terra, a natureza como um todo, né? Muita gente fala mãe terra. As energias masculinas, né? O fogo, o criador, o céu. E essas energias, elas se complementam. E dentro de nós, como humanos, nós temos essas duas polaridades. Aqui, gente, eu não tô falando de homem e mulher. Aqui eu tô falando de feminino e masculino. Você só vai ser completo e completa quando você conseguir chegar perto do equilíbrio. Equilíbrio não existe, tá, gente? Mas você tentar chegar perto do equilíbrio de ter o masculino e o feminino muito bem estabilizado dentro de você. Paula, me explica melhor. Vamos lá. Por exemplo, essas pessoas que são holísticas demais, religiosas, têm muita fé, elas são muito legais, tudo ok em ser assim. Só que geralmente, gente, estou generalizando, tá? Não estou falando que... Aliás, não estou generalizando, não estou falando que é todo mundo, estou dando um exemplo. Mas geralmente essas pessoas muito holísticas, muito espiritualizadas, faltam ou pecam no dinheiro. Elas não têm dinheiro, elas não têm muita posse, elas vivem em uma pobreza extrema, às vezes tá lá ajudando todo mundo, mas não tem o que comer mais tarde. O que acontece com essas pessoas? Elas estão muito lá em cima e pouco aqui embaixo. Elas estão muito na energia feminina e pouco na energia masculina. Ah, Paula, então é só homem que faz dinheiro? Eu já falei que eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de energias. E como homem ou mulher, você pode ter as duas. Inclusive, tem homem que tem a energia muito mais forte e a masculina baixa.
Tem mulher que tem energia muito mais masculina do que feminina. E aí, gente, quando a gente está em desequilíbrio com essas energias, acontece isso que eu falei. A pessoa é espiritualizada demais, tá no feminino demais, mas tá esquecendo também do masculino. E o masculino é o quê? É a força de fazer acontecer. E quem faz acontecer tem dinheiro, tem estrutura. Então, o que falta hoje na sua vida, provavelmente, tá aí a resposta. Ou tá faltando o masculino, que é a vitalidade, a energia, a competitividade, o fazer. E o feminino é o quê? É a parcimônia, a paciência, a passividade, o amor. Se você tiver essas duas energias, você vai conseguir ter equilíbrio. Igual mulheres que têm a energia masculina muito forte, elas não conseguem se relacionar com outro homem, porque elas já é o masculino da relação. Então, se vem um homem muito masculino, não bate, sabe? Não bate, porque toda relação busca o equilíbrio. Homem totalmente masculinizado, qual que é? Homem com a energia masculina muito forte. É aquele grosseiro. O cara, ele traz comida pra casa, ele sustenta a família, mas ele não dá amor, ele não conversa. Por quê? Tá só no masculino. O que é um homem equilibrado? Um homem que, sim, ele sustenta a sua família, não só com dinheiro, tá, gente? Mas com segurança, com amor. Ele consegue conversar, ele consegue compreender o outro, porque o masculino e o feminino tá presente nesse homem. Mulheres, eu falo porque eu já fui essa mulher muito masculinizada. E quando eu comecei a equilibrar o feminino dentro de mim, eu fiquei muito mais integrada. Consegui ir pros relacionamentos, consegui me relacionar. Porque antes eu era aquela mulher bem-sucedida, né? Mas bem-sucedida num padrão social, ou seja, eu tinha carro, eu tinha meu apartamento, eu tinha um bom salário na época, né? Hoje já não é tão, mas na época era um ótimo salário pra mim. Eu saía de carro de madrugada, pegava estrada, eu era autossuficiente, ou seja, o meu masculino tava gritando dentro de mim. Eu não parava pra pensar, eu não era tão amorosa, eu não pensava se os meus pais estavam preocupados, ou seja, o meu feminino estava muito baixinho. Então, se hoje o relacionamento ele não bate com você, seja com homem ou mulher, provavelmente o seu polo masculino tá falando muito alto ou o seu polo feminino tá falando muito alto. Você precisa ter um equilíbrio na relação para que o outro consiga te acessar. Então, mulheres aí moderníssimas, feministas, existe sim a causa do feminismo, vamos lutar pelos nossos direitos, mas com equilíbrio, senão a gente estraga tudo, vai pro outro extremo e não adianta nada lutar pelo feminismo. O feminismo só funciona se houver equilíbrio. Agora, se a gente tá saindo do extremo, né, de que a mulher é submissa, a mulher não pode trabalhar fora, e tá indo pro outro extremo, onde a mulher é quase um homem, a gente tem que ficar aqui no meio. A gente não tem que ser passiva, mas também a gente não tem que dar conta de tudo. Mulheres cansadas demais, masculino falando muito alto, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. Não sabe descansar, não sabe fazer uma pausa. Pessoas que têm dificuldade para fazer atividade física, tá com o feminino muito alto e o masculino muito baixo. A atividade física, ela é da energia masculina. Então tá sem disciplina, não consegue criar músculo, precisa desenvolver energia masculina dentro de você. Pessoas que não sabem falar não, tá com energia masculina muito baixa, precisa desenvolver energia masculina. Então estudem mais um pouquinho sobre Yin e Yang. A característica que tá faltando em você, você precisa trabalhar ela. Como? Praticando.
praticando. Então eu sou uma pessoa muito feminina, não consigo falar não, muito passiva, todo mundo passa por cima de mim, preciso trazer energia masculina para dentro da minha vida. A natureza, gente, é yin yang, é masculina e feminina. Equilibre isso dentro de você, isso é natural. Ok? Outro equilíbrio que a gente precisa ter na nossa vida, dos 4 elementos presentes também na natureza. Outro ensinamento que a natureza, de forma muito simples, passa pra gente sempre. Tudo está baseado nos 4 elementos. E se a gente quer ter sucesso em alguma coisa, a gente precisa ter esses 4 elementos muito bem estruturados dentro da gente. Quais são eles? Terra, água, fogo e ar. Sempre nas minhas sessões terapêuticas, eu trabalho e desenvolvo esses elementos, principalmente masculino e feminino, e os 4 elementos nos meus clientes. Todos estão com algum desequilíbrio, com alguma deficiência em algum elemento. Elemento terra. O que esse elemento dentro da gente traz? Aterramento. Tem gente que não tá aqui na Terra. Tem gente que tá no mundo da Lua. Tem gente que não quer acordar cedo, não quer ir trabalhar, não quer ir treinar. A pessoa não tá na Terra. Então a pessoa sem terra, ela não tem estabilidade nenhuma. Ela começa um negócio, não termina. Ela começa a conversar, daqui a pouco esquece do que tá falando. Ela é desestabilizada emocionalmente. Nunca concluiu uma tarefa no sentido de... Nunca teve um emprego assim, sabe? Aquele emprego firme, fixo mesmo. E aí quando eu falo emprego, é de trabalhar, não necessariamente carteira assinada. Mas nunca fez um projeto profissional grande, sabe? Não consegue ir para o mercado de trabalho porque essa pessoa não tá na terra. Ela não tá aterrada, então tá faltando terra. Outro elemento, água. O que é uma pessoa muito aguada ou sem pouca água? Mas eu vou falar primeiro. Uma pessoa que tá sem água, gente, na vida, explicando o que era uma pessoa sem água. É aquela pessoa que não flui. A pessoa tá controlando o tempo todo, ela quer saber como que vai ser, qual passo ela tem que dar, porque senão ela não dá o passo, ela não gasta dinheiro, ela tá travada, ela tá seca. Sabe quando uma coisa tá sem lubrificação? Um motor tá sem lubrificação, que ele começa a... vai, mas vai daquele jeito, forçado? Essa pessoa tá sem água, essa pessoa tá seca, não flui, não cresce. Uma planta sem água, o que acontece? Ela morre, ela seca. Pessoas muito secas não fluem na vida. Outro elemento, o fogo. O fogo é o quê? É o impulso. Então, se você tá sem impulso pra acordar de manhã, sabe aquelas pessoas que já acordam e bora treinar, bora tomar um shot? Sou eu na vida. Né? Então, se você tá sem fogo, você não tem impulso, você não sai da mesmice. Quem não tem fogo vive na mesmice, porque essa pessoa odeia impulso, odeia agir por impulso, odeia tomar uma decisão. Nada que acende ela quer, sabe? Nossa, que pessoa, fala alto demais essa pessoa, né? Pessoas falam alto, elas não gostam, porque elas querem ficar ali na estabilidade. Não quer nada que sabe? Que queima, que elas têm medo disso. Então essa pessoa que não tem impulso para acordar cedo, não tem impulso para startar um projeto, não tem impulso para tomar decisão, ela não tem fogo. E por último, o ar. O ar é também essa característica bem... Quem não tem ar na vida é como se estivesse morto, né? A respiração é o seu principal... O que define a sua vida aqui na Terra, o que limita a sua vida aqui na Terra, é a sua primeira respiração até a última. Ou seja, ar. Ar é vida. Se a pessoa não tem ar, se ela não puxa as coisas pra frente, pra conseguir, pra ir lá e vencer e fazer.
Então esses 4 elementos, gente, terra, ar, fogo e água, precisam estar presentes dentro de você. Tem gente que tem fogo demais, ou seja, começa, nossa, vai dar certo, bora pra academia, daqui uma semana para. Tem gente que tem terra demais. Então essa pessoa, ela é aquela pessoa que entra numa empresa e ela fica 40 anos na empresa, porque ela é muito estável. Ela não troca o certo por duvidoso, ela tem terra demais, ela é muito aterrada. Ela tem dificuldade, sabe? De pensar numa ideia nova, de fazer uma coisa diferente, ela é muito terrena. Tem gente que é água demais. O que é água demais? Só fica chorando. Ai, fulano falou isso de mim, não acredito, eu gosto tanto de fulano. Por que ele falou isso e fica ali, naquela água cera, aquela pessoa, sabe? Igual manteiga derretida. Gente, tem problema, Paula, ser assim? Não tem problema. A gente sempre vai puxar mais para um lado. Por exemplo, o meu lado é o fogo. O meu lado é o impulso. Eu puxo muito ideia, projeto, tô sempre mudando. Só que uma hora eu comecei a perceber, isso, sei lá, 10 anos atrás, que só fogo não tava me levando para frente. Só ter impulso não concluía projeto. Eu tinha muita iniciativa e às vezes pouco acabativa. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a alinhar o fogo com a terra. Para eu ter o impulso, vou começar a academia. E eu trazia a terra, vou continuar na academia por 5 anos. Até eu me definir, até eu ter o corpo que eu quero. Então presta atenção, gente, o que tá demais na sua vida e puxa outros elementos. Como? Com atitude. Então, eu sou uma pessoa muito ar. Ar é aquela pessoa que pensa demais. Fica aqui em cima também, sabe? Então, eu sou uma pessoa que pensa demais. O que eu preciso fazer? Pensar é pra cima, né? Então, eu já sou naturalmente isso, eu não preciso trabalhar mais. O que eu preciso? Descer, então. Eu preciso fazer mais atividade física para eu sair do ar, da cabeça, dos pensamentos. Eu preciso ficar menos no celular. Eu preciso alimentar o meu corpo físico, fazer uma boa dieta, começar a fazer mais atividade física, assim eu equilibro. E aí, gente, a maior causa dos meus clientes, ai, Paulo, eu sou muito ansiosa, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho síndrome do pânico, desequilíbrio. A pessoa já é ar demais, já pensa demais, aí o que ela faz? Passa o dia inteiro no celular, passa o dia inteiro lendo, passa o dia inteiro meditando. Cara, você já é ar, você não precisa mais disso, você precisa, atividade física, corrida, trabalho manual, lavar uma roupa, fazer um crochê. Sai da cabeça, sai daqui de cima, bota outras coisas para trabalhar. E assim, gente, a gente vai equilibrando terra, água, ar e fogo dentro da gente, né? Então, a natureza é esses 4 elementos. E nós somos a natureza. E nós somos os 4. Não adianta falar, eu sou o fogo. Então, você tá em desequilíbrio, porque você não é uma coisa só. Você é os 4. É igual o signo. Eu sou Sagitário. Eu tenho que me esforçar. Ok, conheci ali, sei lá, quando eu tô adolescente, né? Eu sou Sagitário é assim. E aí, ponto? Sagitário, sei lá, Ariano, né? Que fala que. Eu não entendo muito de signo, tá, gente? As pessoas, Ariano é uma pessoa muito difícil de lidar. Tá. Ok. Aí você vai passar a vida inteira sendo uma pessoa difícil de lidar por causa do seu signo. Você tem que transitar em todas as casas do signo. O que o libriano tem de bom? Vou desenvolver. O que o capricorniano tem de bom? Vou desenvolver. Então a gente nasce, gente, com tendências. Tendências a ser mais estressado, mais calmo. Mas a tendência que a gente nasce não define a gente. Eu tenho tendência de ser preguiçoso. E aí você não vai fazer nada com isso. Eu tinha várias tendências, várias. Quem me conhece desde novinha sabe.
tanto que eu já errei e bati cabeça em certas áreas da minha vida. Porque era uma tendência de eu persistir num tal erro. Um exemplo. Eu tenho tendência muito grande a vício. É a minha personalidade. Eu sou fogo, eu me entrego, eu vou com tudo. Então, eu passo longe de droga. No máximo que eu uso é álcool. Porque eu sei que é legalizado, é uma coisa assim que não me atrai tanto. Mas as outras, mesmo adolescente, mesmo sendo, às vezes, né, naquela fase de adolescente que a gente não liga pra nada, eu passo longe de droga. Porque eu sei que droga talvez vai ser um ponto fraco pra mim. Porque eu me conheço. Eu sei que eu sou fogo. E o fogo, ele não vai experimentar uma droga e vai ficar de boa. Ele vai querer mais. Então, gente, o autoconhecimento te livra de muita dor de cabeça. Hoje os clientes chegam pra mim com alguns problemas que, se eles equilibrassem desde antes os elementos, o yin yang, entendessem as estações da vida deles, esses clientes teriam 70% a menos de problema na vida deles hoje. Com o simples fato de se conhecer, de saber quem você é, que é o básico da vida. Se você não sabe quem você é e você mora dentro de você 24 horas por dia, 365 dias no ano, então você convive com um estranho. Por isso que esse estranho, que é você mesmo, te domina. E para fechar, vamos falar da Lua um pouquinho, do ciclo da Lua. Olha que linda ela. A Lua, gente, principalmente mulheres, prestem atenção, tem o Sol, tem a Lua. A Lua é Ixi, agora eu me confundi qual que é Yin, qual que é Yang. Mas a Lua, ela é do feminino. E o Sol é o masculino. O Sol é como? O Sol não tem segredo. O Sol nasceu, se pôs, não fica mudando de fase, sabe? E a Lua, como nós, né, mulheres, geralmente temos o feminino mais forte dentro da gente, a gente muda. Num mês a gente tem 4 fases, como a Lua, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre as fases da Lua e o nosso ciclo menstrual. Então, se você não observa a Lua minguante, nova, crescente, cheia, hoje é 10 de abril, hoje a gente tá na fase nova, teve um eclipse essa semana, e tudo isso, gente, influencia o nosso corpo. Não adianta falar que não influencia. Vai ter fase do mês que você não vai estar produtiva. E nessa fase do mês, você tem que saber que é hora de dar uma desacelerada. Ai, Paula, eu vou ficar dormindo? Não. Você vai entender o seu ciclo menstrual, perceber que tem uma fase do mês que você tá no auge. Dura aí uns 8, 10, às vezes até 15 dias. E nesse auge você vai adiantar a sua vida. Você vai fazer a faxina necessária, você vai dar aquela adiantada no projeto da empresa, você vai gravar seus vídeos, você vai dar tudo no seu treino lá na academia. Por quê? Porque vai ter um período do mês que você não vai querer fazer. E você vai estar preguiçosa mesmo. Que você vai querer dar uma pausa, que você vai querer chegar e dormir. Sabe aqueles dias que a gente fala, tem dia que a gente não quer nada, né? Provavelmente você tá na sua lua minguante. Sua energia tá minguando. E é natural, gente. Todo mês acontece isso. Só que, se você é mulher e não registra seus períodos, se você é mulher e não observa seu ciclo menstrual, se você é mulher e não se conhece, você confunde tudo. Aí você coloca a culpa no marido, no namorado, na chefe, sendo que é só um período do mês. E aí você intensifica e aí tá feito aí o BO. Então preste atenção, mulheres que não menstruam também seguem a lua. Mulheres que já estão na menopausa também seguem a lua. A lua, gente, sabe por que é comprovado? Olha as marés.
As marés são totalmente influenciadas pela fase da lua. E o nosso corpo é quantos por cento de água? Eu não sei, eu esqueci a quantidade certa. Mas é quase totalmente água. Tanto é que quando aquelas múmias, quando disseca o nosso corpo, não sobra quase nada. Nossas células são águas. Então, se a lua influencia a maré, o mar, que é água, ela não vai influenciar a gente, que também é água? Essa semana, eu te falei, eu tô falando aqui do dia 10 de abril de 2024. Na segunda-feira dessa semana, teve um eclipse lunar. E muita gente sentiu a energia do eclipse, de cansaço, pós-eclipse, de cansaço, de desgaste, porque a gente é totalmente influenciado. Então, observem a natureza e sejam mais naturais. Você vai se sentir muito mais conectado com você e com o todo. O que Jesus veio nos ensinar? Pra gente ser um. Quer aprender a ser um? O maior ensinamento que Jesus deixou pra gente? Observe a natureza. E você não tá além da natureza. Você não é a humanidade, você é a natureza. A humanidade foi só um nome que deram aí pra gente se sentir um pouco maior. Mas a gente é a natureza. Nossa, eu já falei 40 minutos aqui. Eu vou encerrar por aqui hoje, tem muita coisa pra falar. E se você quiser um acompanhamento individualizado, eu também atendo como terapeuta. O link tá aqui na bio, entra pro meu grupo VIP, me chama, que a gente tem um desconto bem especial para equilibrar aí os elementos dentro de você e te tornar uma pessoa mais natural, mais equilibrada, menos ansiosa e menos artificial. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Se inscrevam e não se esqueçam de indicar esse canal para quem vocês gostam. Até mais!